O Piperno, muitos analistas entenderam que o governo federal fez todo esse auê para anunciar esse possível pacote de corte de gastos, aproveitou esse momento para falar de medidas populistas, como a isenção da faixa do imposto de renda chegando até 5 mil. Embora todo mundo saiba que isso era e é uma proposta do governo Lula para esse terceiro mandato, anunciado inclusive durante a campanha eleitoral. Mas você acha que se esperou demais propostas sobre corte de gastos e o que veio foi uma medida que atende mais a essa população que estava na expectativa pelo aumento da faixa de isenção, inclusive colocando como contrapartida o aumento do imposto também para pessoas que ganham salários acima de 50 mil? Como é que você avalia essa crítica que veio por parte dos analistas de economia do país? Bom, primeiro, Evandro, eu gostaria que alguém me apontasse um único desses analistas que criticavam o fato de que o Brasil cobrava imposto de renda do sujeito que recebia 1,6 salário mínimo por mês. Eu quero ver se tem algum desses Faria Limes, dos seus porta-vozes, quem foi que criticou isso, né? Essa extorsão em cima do público mais pobre. Agora, veja, só corrigir essa extorsão resolve todos os problemas? Não. Esse pacote de medidas, talvez, aliás, tenha cometido como grande pecado o fato de anunciar cortes, anunciar fim de aumento de algumas despesas, tem cortes e tem fim de aumento de algumas despesas, junto com a questão da isenção do imposto de renda. Talvez esse problema de comunicação tenha causado mais ruído do que realmente alguma possível debilidade do pacote. Agora, veja, eu acho que ele é um ponto inicial para algo que vem maior, até porque se o Congresso, e o governo sabia disso, se o Congresso está enviando aí um pacote paralelo, e nesse pacote paralelo são previstas algumas medidas que não estão contempladas nesse anúncio feito pelo ministro Haddad, é muito possível que algumas dessas medidas defendidas pelo Congresso sejam de alguma forma anexadas aí. Só que é bem verdade também que o governo muito provavelmente não quis arcar com o ônus político de todas essas medidas. Mas que esse pacote vai ficar maior do que o anunciado pelo ministro, eu não tenho a menor dúvida. Pois é, Zé Maria, esse foi o grande questionamento, né? Por que trazer uma medida de aumento da isenção da faixa do imposto de renda junto com aquilo que deveriam ser propostas para o corte de gastos? Porque, no fim das contas, o que a gente mais tem falado no dia após o anúncio é a isenção da faixa do imposto de renda, que inclusive trouxe reflexo para a maneira como o mercado olha para o dólar. E uma isenção na base, eu vi os cálculos, né? Porque trata-se de uma pirâmide, né? Poucos brasileiros recebem lá em cima. A maioria, a base da pirâmide é que tem esse grosso. Eu não estou defendendo, apenas explicando. Então, quando se aumenta essa base, a perda de arrecadação é muito grande, né? E o imposto de renda é uma arrecadação muito forte para o governo. Alguma coisa deu errado, e isso fica muito claro. Não é à toa que o dólar atingiu os R$6, o maior patamar da história do real, que começou lá em 83 centavos, era o valor do dólar, né? 83 centavos de real chegou a esse patamar, e agora R$6. Então, alguma coisa deu errado. O mercado não é vingativo, o mercado não faz leituras erradas. O governo passa vacilo e mostra que a Gleisi Hoffmann venceu Fernando Haddad, que é essa luta interna no governo, o enigma do governo para saber se eu te decifro ou te devoro. Então, a equipe econômica foi devorada nesse enigma aí. Alguma coisa deu errado e pronto. Agora, a proposta é aquela que eu te falei. A montanha pariu o rato. Já se pensava num grande corte, numa proposta boa para o Congresso Nacional, mas não, foi pequena. O próprio governo fala ali em 35 bilhões de reais depois de todo o processo. O mercado queria 45, 44 bilhões no mínimo, para se pensar em equilíbrio. Por que essa exigência do mercado? É porque o governo quer entregar o tal superávit fiscal, ou então 0 a 0, né? O equilíbrio fiscal. Sem um corte de 44 bilhões, o governo não entrega o que prometeu.
ou seja, namora, flerta exatamente com a falta do equilíbrio fiscal, e isso é muito grave. Eu presto muito atenção, não é só na economia do dia a dia, né? A economia nossa de cada dia, mas principalmente sobre a crise fiscal. A crise fiscal derrubou a monarquia. A República foi instalada diante de uma crise fiscal forte. Em seguida, vem lá a instalação do regime militar. Por quê? Crise fiscal no governo civil. E depois, por que o regime militar caiu? Exatamente por uma crise militar. Veio a democracia, a situação estava complexa demais, inflação atingindo os 80%. A Dilma, diante de uma crise fiscal muito forte, sofreu um impeachment. Então, nós temos que olhar com muito cuidado o que é uma crise fiscal. E por que houve a decepção? Porque todos entenderam que o governo não entendeu isso, não está entendendo e indo num caminho muito próximo ao governo Dilma. Então, assim, como a pauta econômica anda fácil, temos que acreditar na possibilidade dos deputados e senadores remendarem ou até aprovarem uma emenda paralela aí que faça realmente o corte necessário.